chikola. Yuo kasilova kayela lutima wakwa eviho. Ukatia misile utima wahe kuhembi. Ukali kuminyilele sana. Eye olamana komunda ya Jehova. Gostaria de pedir um especial favor aos irmãos que estão lá atrás, naquele bloco. Que tal vocês chegarem aqui em frente, porque o templo está vazio, por favor. Os irmãos que estão lá atrás. Só quero deixar ali o irmão Daniel Estevão. Os demais, por favor, cheguem aqui à frente. Quero deixar aquelas mamães que têm bebê também, podem ficar lá atrás, mas os demais, por favor. Quero retirar uma vez mais boas-vindas a todos os presentes nesta noite. Gostaria de começar a fazer uma pergunta. Quem é o aniversário? Quem é o aniversariante, aliás? Quem é o aniversariante? Quem é o aniversariante? Eu, pastora Bia? Sou eu. Cada um de nós é um aniversariante. Então sejam todos bem-vindos neste culto de celebração do nosso aniversário. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar o hino de número 10 no nosso inário.
cântico de alegria, com o título Eu Te Louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, oh remido, o seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Damos glória ao seu nome, ao Cordeiro Redentor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Pois seu ainda em pé, quero convidar o pastor Abia para fazer a oração de dedicação do nosso culto e também da semana. Oramos ao Senhor. Pai bendito, Pai da glória, queremos te louvar nesta noite, queremos te agradecer por mais um ano de existência desta igreja, queremos te agradecer por esta celebração que estamos fazendo. E, ó Pai, o nosso maior desejo é que esta celebração possa ir para junto do trono da Tua graça como um cheiro suave, é como alguma coisa que brota dos nossos corações. Queremos, ó Pai, te dedicar uma adoração verdadeira, em espírito e verdade, que ao longo desta semana, quando a Tua palavra for enviada, for proclamada, possamos, de fato, como nosso objetivo, ser edificado. O Senhor conhece a necessidade espiritual de cada um de nós. Assim, ó Pai, queremos pedir que ao longo da semana, através dos hinos que vão ser partilhados, através da palavra que o Teu servo vai trazer,
cada um de nós possa ver a sua necessidade espiritual satisfeita. Assim, Pai, queremos dedicar este culto a Ti e queremos que nos abençoe, dirija, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, podem tomar os vossos assentos. Gostaria de fazer um exercício que nós fizemos no culto das 11 horas de manhã. Como nós estamos em festa, todos nós sabemos que cada um de nós eu sou aniversariante, o irmão é aniversariante. No entanto, nós temos um tema que será abordado ao longo da semana. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem sabe do tema da semana? Quem sabe? Os irmãos sabem? Já está escrito ali. Então eu vou fazer uma pergunta, tal como o nosso irmão Wilson fez de manhã. Eu vou dizer assim: Igreja Evangélica do Lubango, aos 81 anos, os irmãos vão responder assim: firmados e edificados em Cristo. Pegaram? Igreja Evangélica do Lubango, aos 81 anos. Igreja Evangélica do Lubango, aos 81 anos. Muito obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias, façamos a leitura do Salmo de número 121. Salmos de número 121. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhar apenas. Espero que já acharam. Se já acharam, digam amém. Já acharam? Ainda não acharam? Salmo de número 121. Mas quem não achou, parece-me que também já está projetado aí na parede. Já acharam? Já, né? Então os irmãos podem acompanhar a leitura. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Estamos aqui a completar os 81 anos, é porque o Senhor nos tem guardado. É porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E nada de mal pode nos acontecer no passado e nada poderá nos acontecer também. Quero dar a oportunidade ao coral Vozes Jubilosas para poder cantar o seu primeiro número.
Louvado seja o nome do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos. Amém. As palmas parece que estão muito fracas. Podemos repetir essas palmas? Amém, aleluia. Aleluia. Quero convidar o secretário da igreja para trazer alguns anúncios pontuais. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro dia do culto do aniversário. Tal como já fizemos exercício, essa semana vai ser assim. O nosso tema é firmes, edificados em Cristo. E assim, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. As nossas saudações também são especial para todos que nos acompanham via internet. O nosso boa noite especial vai para o casal Pastor Nelito, que nos acompanham a partir da África do Sul. Assim, recebam um forte abraço desta igreja que estamos aqui a representar. Prezados irmãos, tal como já estamos a informar, hoje estamos a dar o início dos nossos cultos e vamos até ao domingo. Toda semana teremos culto e vão começar às 18h30. Também queremos informar a todos que estão aqui nesta noite que está disponíveis as t-shirts para o aniversário. As t-shirts brancas normais estão um valor simbólico, tal como o irmão Wilson já avançou, de 2.700 kwanzas. Do tipo Lacoste ou Polo está no valor de 3.800. Assim, o irmão pode entrar em contato com o nosso irmão Márcio até quarta-feira. Depois de quarta-feira, claro que o irmão no domingo não vai ter a sua
t-shirt. Amém? Agora vamos dar oportunidade para os nossos visitantes. Temos visitas nessa noite. Algum irmão trouxe um convidado? Pode se levantar. Está aqui um convidado. Seja bem-vindo. Temos o outro irmão, também seja bem-vindo. E vamos dar oportunidade para saber os vossos nomes. Augusto, de onde vem? Casa Verde. Muito obrigado. Nosso irmão? Irmão David. Sejam bem-vindos. Também está conosco o Dr. Estevão, que é o diretor clínico do Hospital CML, é convidado nesta semana. Doutor, welcome. Seja bem-vindo. Muita gente não conhece o Dr. Estevão. Doutor, por favor, coloque-se em pé. Muitos jovens não conhecem o Dr. Estevão. Assim, vamos nos colocar em pé. Vamos nos saudar. O irmão tem a oportunidade de saudar o seu irmão que está à sua esquerda, à sua direita. E aproveita a dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos nos saudar, vamos andar pelo templo e saudar no mínimo 10 pessoas. Amém? E vamos com as palmas. Não importa. Não importa, meu amigo, que tu és. Se na sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e meu irmão. Não importa o que tu és, se na sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e meu irmão. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, oh, oh. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, minha mão, e meu irmão. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e não importa. Na sombra do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e meu irmão. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Aleluia! O irmão pode tomar o seu assento, por gentileza. Prezados irmãos, queremos ainda informar que no domingo nosso culto vai acontecer às 9 horas e será culto único. Assim, passem a palavra aos outros irmãos. Feito isso, queremos agradecer a todos e devolvo a palavra ao nosso dirigente. Muito obrigado, irmão Ernesto, pelos anúncios. Gostaria também de convidar os irmãos para, uma vez mais, se colocarem em pé, e convido a banda para poder nos conduzir. Vamos louvar o Senhor. Nós não viemos aqui só para ouvir a palavra, mas também viemos para adorar, viemos para louvar o Senhor. Concordam comigo? Então vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos continuar a louvar o nome do nosso grandioso Deus nesta semana em que celebramos 81 anos de existência. E é bom sermos uma família. Que maravilha é sermos uma família no nome maravilhoso de Jesus. Amém? Que maravilha!
Que maravilha é ser uma família de Jesus. Que maravilha é ser uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Que maravilha! Uma família de Jesus. Que maravilha é ser uma família de Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. É o que nós vamos cantar e louvar. Este nome grandioso que nos sustém durante estes 81 anos. Jesus, amém? Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça conhecer. Quero louvar-te, mais e mais, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar, quero amar-te, mais e mais, Senhor. Quero amar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero amar, quero levantar as minhas mãos. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero louvar-te, oh, quero levantar as minhas mãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, podemos tomar os nossos assentos?
vou chamar o pastor Abia para apresentar-nos o pregador da semana e logo de seguida vou dar também oportunidade ao coral Vozes Jubilosas, mas o pastor que será apresentado vai já subir para o púlpito, então depois o coral poderá cantar. Boa noite. É bom estarmos neste culto que introduz a semana de aniversário. O nosso propósito nestes cultos é estarmos firmados, como tem o nosso tema, edificados em Cristo. Nós costumamos dizer que na celebração da Páscoa, procuramos trazer mensagens evangelísticas. Procuramos, como tônica dos nossos cultos na Páscoa, desafiar as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, a se reconciliar com o Senhor. Um mês depois, mais ou menos, estamos na semana de aniversário. E o nosso propósito é agora edificar a igreja. É procurarmos aprender mais da palavra. É procurar desafiar a nossa mente no conhecimento daquilo que são as convicções da nossa fé. E nesta época em particular, nós temos o privilégio de termos o nosso irmão que vai nos falar ao longo da semana, o pastor Abraão Rodrigues Zebedeu, que é o presidente regional da União de Igrejas Evangélicas de Angola, aqui na região da Huila. E, por sinal, também é ele que está coordenando o nosso núcleo da centralidade. É um irmão com bastante experiência ministerial. Alguns vão lembrar que ele já foi pastor desta igreja há algum tempo atrás. Ele é professor do ISTEL também. E é um irmão que eu acredito, ao longo desta semana, vai desafiar as nossas mentes no conhecimento. Então, convosco, pastor Abraão Rodrigues Zebedeu. Por favor, meu irmão. Bem-vindo. Esperamos que Deus possa usá-lo poderosamente ao longo desta semana e então possa mesmo nos edificar com a palavra.
Obrigado pelo lindo hino, oral, vozes jubilosas. Muito obrigado. Agora quero passar a palavra ao nosso reverendo Rodrigues Zebedeu, que tem um recado para esta noite. Prestemos atenção, por favor. Para então partilharmos juntos da palavra de Deus. Obrigado à direção da igreja, ao conselho e também à igreja por esta amabilidade de nos terem convidado para esta semana de edificação. A pastora Bia já de facto fez a apresentação. Abraão Rodrigues Zebedeu, casado com Eldione Dolo Bioco Zebedeu, que ela não está um pouco adoentada, mas está de serviço e creio que, se Deus quiser, amanhã poderá estar aqui. Na verdade, nós somos de casa. Para quem não nos conhece, nosso ministério começou aqui, não só, fomos jovens aqui desde 1988, quando chegamos, ainda meio adolescentes, e trabalhando já aqui na igreja, vendendo livros na altura, os livros que vinham com o Dr. Oker Smith e outros. Então estávamos cá nós fazendo esse trabalho e, na verdade, deixamos este lugar depois do nosso casamento, em 2000. E em 2001 fomos ao Namib, e voltamos do Namib em 2009 e estamos de facto em casa. Só para dizer que já fui ensaiador também de coral, né? Professor de catecismo, tem muitos meus alunos aqui, agora já maduros na fé. A irmã Elsa está a dizer, é uma delas, né? Então, trabalhamos também pelo catecismo e nós agradecemos de facto a maneira como a igreja nos tem suportado, nos tem ajudado em orações e não só, e simplesmente dissemos muito obrigado. Nós estaremos a refletir sobre a carta de Colossenses, que é aquele texto que está ali, firmados e edificados em Cristo, Colossenses 2, 6 a 8. É esse texto que nós vamos ler nesta noite e aonde também vamos basear a mensagem bíblica. Não estarei a ler o versículo 8, de facto, mas vou ler o 6 e o 7. Diz assim a palavra do Senhor: arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, por nos teres convidado a estarmos nesta noite, neste lugar, a fim de louvarmos o Teu nome, a fim de exaltarmos o Teu nome. Ó Deus, obrigado, porque é o Senhor mesmo quem disse que aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estou eu no meio delas. Assim, ó Deus, nós estamos seguros, estamos certos que o Senhor está neste lugar.
nos abençoe com a tua palavra, nos abençoe com o momento de adoração, tudo para a honra e glória do teu nome, Jesus, e nós oramos. Amém. A carta aos Colossenses, assim como as cartas endereçadas a Filipenses, a Efésios, a carta a Filemão, são chamadas de cartas da prisão, porque Paulo escreveu estas cartas estando ele preso em Roma. Então, em algum momento, nos vossos estudos bíblicos, vocês poderão encontrar este termo cartas da prisão, porque de facto Paulo escreve quando ele estava preso em Roma. Essa prisão de Paulo, na verdade, era uma prisão onde Paulo era mantido sob guarda a tempo todo. Ele estava lá guardado, mas com certa liberdade, uma liberdade que oferecia então a este prisioneiro oportunidades de responder cartas, de receber visitas, e então ele tinha de facto este tempo de escrever para várias igrejas, respondendo sobre vários assuntos que naquela altura preocupavam, desafiavam as igrejas. Paulo era um apóstolo escolhido por Deus e damos graças por isso. Ele frequentou as cadeias, e naquela altura, enquanto ele frequentava cadeias como preso, ele mostrava também as suas credenciais como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nas suas credenciais ele dizia que não era como os 12 apóstolos, 12 discípulos, mas sim um discípulo escolhido no caminho com o propósito de Deus para a edificação, para a propagação do Evangelho. Então o termo apóstolo vai significar o enviado. Paulo foi um enviado de Deus para pregar o Evangelho, foi escolhido pelo Senhor, o que isso significa que ele foi designado por Deus para poder trabalhar em prol do Evangelho. Colossenses era uma cidade que estava situada aproximadamente a 160 quilômetros a leste de Efésios, uma cidade próxima da grande cidade de Efésios, ali junto ao rio Lico. Quem vai lá para o mapa vai encontrar o rio Lico ali. Não era uma cidade muito influente, como era, por exemplo, a cidade de Laodiceia, mas era um centro comercial e era um lugar onde várias ideias surgiam e, sobretudo, ideias de religião. As religiões cruzavam-se ali por ser um centro comercial. Mais ou menos assim como é Luanda, né? Onde todos param, as religiões param e as confissões religiosas em Angola começam em Luanda e depois expandem-se por toda Angola. Então, Colossos também era exatamente assim. Era uma cidade cuja população era maioritária judaica. Aqueles que haviam fugido de Jerusalém sob a perseguição de Antíoco II e o Antíoco III, e então eles fugiram para várias cidades, inclusive a cidade de Colossos. Firmados e edificados em Cristo, então será o nosso tema da semana. Queridos irmãos e queridas irmãs, falar da palavra, falar daquilo que o Senhor nos manda, de facto é um privilégio. Então é um privilégio nesta noite sermos edificados juntos com a palavra de Deus. Juntos vamos de facto recordar que tudo isso só está a acontecer porque Cristo nos amou.
Amém? Este aniversário só está a acontecer porque Cristo nos amou. Foi exatamente por causa disto, de Cristo nos ter amado, que Ele mesmo se manifesta e quer trazer este momento de compartilhar ou de compartilharmos a sua palavra, compartilharmos entre irmãos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque Ele nos amou. Preciso, irmãos, precisamos também, todos nós, nos aprofundar nas raízes, firmados e edificados. A Bíblia que eu uso, o que eu estou a usar é Arca, e então fala de arraigados e não edificados, que no grego vai ter quase a mesma semelhança, a mesma função de palavra na frase. Arraigados, aí nos vem a ideia de raízes, e eu quero falar um pouco de raízes. Falar de raízes vem em nossa mente, obviamente, a imagem de uma grande árvore, uma árvore forte, com raízes profundas, uma árvore robusta. E de facto é assim que nós devemos pensar. Quando está-se a falar de arraigados, então estamos aqui a imaginar uma grande árvore. Esta árvore que tem um tronco maior, esta árvore que ela é forte, é profunda e tem de facto raízes que vão lá para dentro do solo. Irmãos, vamos imaginar que essa árvore, que é uma árvore grande, é uma árvore forte, é uma árvore com raízes bem profundas, não esteja de facto bem fundada no solo. O que é que vai acontecer? Ela de facto vai cair. É uma árvore grande, sem raízes profundas, ela cai. Só vem um pouco de vento, um pouco de tempestade e aquela árvore cai. A palavra do Senhor nos chama a atenção para que nós nos aprofundemos, porque neste momento cada um de nós é uma árvore que precisa frutificar. Cada um de nós é uma árvore que precisa frutificar. Então a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós nos aprofundemos. Devemos ter raízes para baixo, raízes profundas. Devemos ser árvores robustas, árvores fortes, da qual nem tempestade alguma, nem vento nos possa abalar. E é isso que nos diz os versículos 7 e o versículo 6 e o versículo 7 do texto que nós lemos. O apóstolo está a chamar a atenção da igreja de Colossos, escrevendo para que os irmãos estivessem arraigados ou firmados e edificados no Senhor Jesus Cristo. A ideia de profundidade, a ideia de estarmos fortes, ou seja, a ideia da existência de raízes, demonstra que há necessidade de nós ficarmos constantemente com o Senhor Jesus Cristo. Paulo também nos chama ou nos propõe a palavra edificados. Ou seja, quando estamos a falar de edificados, ela vai nos lembrar uma construção. Uma construção. E de facto, enquanto eu estava a ler, e uma vez que viríamos partilhar com os irmãos esta palavra, edificados, construção, eu fiquei a imaginar naquela altura quando partimos o templo. Esse templo aqui. Estávamos lá nós em cima, deixa cair o teto, vá para baixo. E sabe o que foi difícil? Era partir a parede que estava aqui. Parece que eram paredes construídas com blocos pequenos em 4, e de facto foi difícil, porque era uma estrutura bem edificada. E é isso
É esta imagem que Paulo quer trazer para nós. Trazer a imagem de uma construção com colunas fortes, uma construção que nos faz lembrar, de facto, alicerces profundos e pilares bem edificados. Edificados significa, de facto, isto, traz a ideia de estarmos firmes, sólidos, bem construídos. Então, os dois sentidos, tanto arraigados ou firmados, como o sentido de edificados, nesse texto não traz nenhuma confusão. A Bíblia traz duas metáforas para que entendamos que é necessário que sejamos profundos na palavra de Deus. Ser profundos na palavra de Deus. Edificados e arraigados ou firmados na palavra de Deus. É interessante que para o uso da palavra edificados, também nos lembra as grandes colunas, dá para ver aqueles pilares que ali estão, que são construídos no edifício. E ao se construir uma casa, é preciso cavar profundamente. Aqueles que são construtores sabem que se não cavarem profundamente, esta casa não vai prevalecer aos vários desafios naturais. Assim também, se nós não formos firmados e edificados no Senhor, nós não prevaleceremos diante dos vários desafios que podem surgir nas nossas vidas. É necessário, irmãos e irmãs, nesse nosso tempo, nesta nossa geração, nesse nosso momento, nos aprofundarmos na palavra, aprofundar as raízes, aprofundar os nossos alicerces, nos aprofundarmos em Deus, sobretudo na leitura da palavra e também na oração. Nós estamos a viver momentos difíceis, estamos a viver tempos difíceis. Sabemos que quando a Bíblia fala de temporais, quando a Bíblia fala de calamidades, quando a Bíblia fala de ventos ou de chuvas, tão somente traz simbolismos de lutas, de aflições, de adversidades da vida. É isto que simboliza quando a Bíblia está a falar de chuvas, está a falar de ventos, está a falar de tempestades, e está a falar de dores que sobrevirão sobre vós. Então está a falar de facto de lutas, está a falar de aflições, de adversidades que podem chegar às nossas vidas. E é verdade que isso vai chegar, ninguém pode fugir delas. Mas a minha pergunta é: como ou de que maneira você está construindo sua vida? Como ou de que maneira você está alicerçado ou arraigado? Aonde sua vida está arraigada? Nós estamos hoje, irmãos, a viver momentos difíceis. E eu chamo isso momento de temporal de magnitude mundial. Ouve-se falar de guerras em muitos locais, em muitos lugares do mundo. Mas nós enfrentamos situações como, por exemplo, a violência às crianças. Nós enfrentamos situações como adolescentes aparecendo grávidas e sendo mães. Nós enfrentamos situações como casamentos que são firmados no Senhor, mas depois surgem divórcios. Casamentos que são firmados no Senhor, mas depois, por causa da ausência de filhos, eles tendem a separar-se, se não mesmo separam. Nós estamos a atravessar momentos, irmãos e irmãs, em que há muita fome e muita miséria, e que está roubando a fé de muitos. Nós estamos a atravessar momentos em que jovens
estão mergulhados em drogas. Ainda ontem, ou antes de ontem, vi uma reportagem da rádio que dizia que um jovem estudante deu um bolo à sua colega no carro, mas esse bolo tinha substâncias nocivas, como a famosa liamba. Nós vivemos momentos em que professores estão assediando as nossas filhas, e muitas delas agora têm medo de ir para a escola por causa disso. Vivemos momentos em que gravidezes estão sendo interrompidas, e com consentimento dos pais, dos tios e dos avós. Estamos a viver momentos, irmãos e irmãs, em que cristãos estão apostatando da fé, estão abandonando a fé. Estamos a viver momentos em que os nossos membros de família, nossos irmãos e irmãs, estão se aliando ao movimento muçulmano, abandonando a fé. Nós somos, irmãos, atingidos com estas e outras coisas em todos os lugares, de todas as formas possíveis. E a minha pergunta é: quando isso acontece na sua família, na sua vida, a quem você invoca? A quem você chama? Como podemos, irmãos e irmãs, podemos continuar arraigados e firmados, tendo em conta estas situações do contexto do nosso tempo? Sabemos que o que há mais lamentável em tudo isso é que o temporal vem sobre as árvores, que somos nós, vem sobre os edifícios, que somos nós, e muitas vezes nós cedemos, nós caímos, porque não estamos firmados, não estamos arraigados no Senhor Jesus Cristo. Quero vos fazer pensar em uma árvore. Imaginem uma árvore. Eu gosto muito de manga, então vou falar uma mangueira, tá? Se você gosta de tangerineiras ou tangerinas, pensa numa tangerineira. Mas uma árvore, ela toda frondosa, com muito fruto. Está ela toda cheia de frutos. Só que ela não tem raízes profundas. E de noite começa o vendaval, vem ventos, e depois vem chuvas, você dorme, e quando você acordar de manhã, a árvore caiu, desabou. Qual será a sua preocupação? Você vai lamentar de quê? Da árvore ou dos frutos? Você vai lamentar das mangas que caíram para o chão? Ou vai lamentar da árvore que caiu, simplesmente a árvore? De certeza que nós estaremos a lamentar dos frutos. A árvore caiu, estragou as minhas mangas. A árvore caiu, perdi as minhas tangerinas. A árvore caiu, perdi as minhas laranjas. A árvore caiu, perdi os meus abacates. E muitas vezes, irmãos, esta árvore é o irmão. E quando nós caímos, caem conosco muitos outros irmãos. Por isso é que é necessário que nós permaneçamos arraigados, firmados, edificados no Senhor Jesus Cristo. Você é como uma árvore, você precisa estar bem aprofundado no solo. Tudo por causa dos ventos, tudo por causa das chuvas, tudo por causa das tempestades que nós enfrentaremos ou enfrentamos, precisamos estar edificados e firmados no Senhor. A Bíblia nos chama a atenção para isso, irmãos e irmãs. O problema hoje não estão nos ventos, o problema não estão nas chuvas,
O problema não está nas circunstâncias, isso são coisas naturais. Lembro que alguns anos atrás, quando meu pai vivia ainda, eu foguei à escola e quando o pai chegou do serviço perguntou: não foste à escola por quê? Pai, estava a chover. Mas chuva não justifica, você já encontrou a chuva. É algo natural, ele já existe. Então o problema não é esse. O problema de dor, problema de tribulação, as aflições, isso não é exatamente o problema. O texto chama a atenção de que o problema é quando nós não estamos aprofundados, quando nós não temos raízes profundas, quando nós não estamos edificados e firmados em Cristo, ali sim está o problema. Porque se você estiver firmado, pode vir o natural, você vai permanecer firme. Quando enfrentamos tribulações, angústia, dores, decepções, em que nome nós invocamos? Cristãos hoje, quando estão doentes, vão para onde? Não queria falar, mas vou falar. Você apanhou uma tala hoje, é tala, né? A quem você vai invocar quando você está doente com o problema da tala? Quando você está a sofrer qualquer situação, seu casamento não vai bem, a quem você invoca? Quando você tem fome e de facto não vês luz nenhuma para encontrar alimento, a quem você invoca? Quando você atravessa decepções na vida, a quem você invoca? Quando você está angustiado ou angustiada, a quem você invoca? Irmãos, na verdade eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda a noite passada, minha esposa estava a arder de febres, e eu lhe acordei e disse: querida, vamos orar. Ela disse: não, me dá só paracetamol, não, vamos orar. Mas ela estava mesmo trêmula. Eu disse: vamos orar. Porque na verdade o remédio vai fazer o seu efeito, mas o Senhor faz muito mais. Amém? Então a quem você invoca? Nós devemos invocar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor absoluto em nossas vidas. Nós precisamos invocá-lo. Por isso é que o nosso tema é firmados e edificados neste nome, a quem nós devemos invocar, o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 14, versículo 22 a 32, e eu convido os irmãos a lermos. Sei que a hora está indo, mas ainda é cedo. Mateus capítulo 14, uma leitura rápida, como fazem os estudantes lá do Estel, uma leitura apelativa. Diz-nos assim o texto bíblico: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É claro que no momento em que Pedro começou a afundar, ali ele estava mais perto do Senhor. Então o Senhor estava lá vindo sobre as águas, e os discípulos, com medo, disseram: lá vem um fantasma, porque na verdade, no contexto bíblico da época, eles criam em fantasmas. Fantasmas existiam e eles criam que os fantasmas andavam de noite, à meia-noite. E eu creio que muitos de nós também acreditamos que o fantasma anda à meia-noite. Por isso é que nas vossas casas vocês jogam sempre sal no teto para o fantasma não passar por aí. Assim também os discípulos: é fantasma, é um fantasma, e gritavam com medo. E Jesus disse: não temam, sou eu. E Pedro olha para Jesus e disse: se és tu, faça com que eu vá ter consigo. E ele começou a andar, deu alguns passos na água como se fosse em terra bem sólida, e depois ele prestou atenção ao vento que batia no seu corpo, deixou de olhar para Jesus, e diz a palavra de Deus que ele começou a afundar-se. E à medida que ele ia afundar-se, eu digo, irmãos, e declaro que este era o momento em que Pedro se aproximou do Senhor Jesus Cristo, porque ele clamou, ele chamou o nome de Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão, e é para isso que Jesus morreu, é para isso que Jesus ainda vive no nosso meio, para poder nos estender a mão quando nós estivermos a cair. Quando por algum momento as nossas raízes não estiverem aí para baixo, quando por algum momento o nosso edifício, as colunas, os pilares estiverem a mexer, Jesus está ali para estender a sua mão. Devemos prestar atenção que não pelo fato de que virão tempestades, porque elas virão mesmo. Nós não devemos ter medo das tempestades, porque elas virão mesmo. Você não pode evitar. O irmão não pode evitar também momentos de dor na sua vida. Elas vão acontecer. Ninguém de nós pode evitar as circunstâncias, porque elas vão de facto surgir em nossas vidas. Mas a questão principal, irmão e irmã, é esta: estarmos firmados, alicerçados e invocar o nome de Jesus. Quanto tempo Pedro andou antes de começar a afundar-se? Quantos passos ele deu? A Bíblia não diz, mas eu quero te levar a imaginar quantos passos. Saiu do barco, na água, terra firme, terra firme. Mas espera aí, ventos, quantos passos ele deu? Claro que ele andou alguns metros e começou a afundar. E ele sabia que se invocar o nome de Jesus, ele seria salvo. Quero convidar os irmãos e as irmãs nesta noite a começarem a invocar o nome de Jesus. Há pessoas que nunca invocam o nome de Jesus. São crentes no Senhor, sim, creem em Jesus, creem, mas não invocam o nome. Quando há uma situação na vida, já estão a correr no tio, estão a correr na montanha, estão a procurar não sei quem, mas não invocam o nome de Jesus. E você precisa começar hoje a invocar este nome, que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas de lição para esta noite. Primeiro,
saber em quem nome você invoca. Esta é a primeira lição. E ali diz, no nome de Jesus, firmados e edificados em Jesus. Quando as tempestades baterem a sua vida, quando você não ver mais saída, quando tudo parecer escuro na sua vida, clame no nome de Jesus. Chame este nome que tem poder, este nome que pode te trazer alegria, que te traz paz, este nome que te alivia da dor, este nome que te livra até dos perigos possíveis, o nome de Jesus. Clame por ele. Segundo, tenha um relacionamento com Deus. Aproxima-te de Deus. Faça que nem Pedro, Senhor, salva-me. Ele se aproxima de Deus para poder andar junto com o Senhor. Muitos de nós estamos abandonando a fé. Estamos nos afastando de Deus. E é preciso voltarmos para Deus, para sermos edificados e sermos firmados. Se não buscarmos um relacionamento com Deus, irmãos e irmãs, nós estamos perdidos. Se você não se relaciona com Deus, você está perdido, totalmente perdido. E esta epístola de Colossenses, ela foi escrita exatamente porque os irmãos estavam se perdendo. Os teólogos dizem, os biblicistas, que a epístola de Colossenses é a epístola das conexões, é a epístola dos relacionamentos, é a epístola em que, quando alguém está caindo, o outro chega para lhe abraçar, o outro chega para dizer, irmão, vamos andar juntos, eu vou suportar a tua dor, eu vou suportar a tua fraqueza, eu vou andar consigo, eu vou orar consigo, vamos ler juntos a palavra. Busca a Deus, e este relacionamento trará firmeza. Fale com Deus abertamente, fale com Deus. Se se relaciona bem com Deus, fale com Ele abertamente, apresente os seus problemas, apresente as suas preocupações. Não precisas dar curvas, fale com Deus exatamente o que você sente e o Senhor te vai ouvir. Para onde iremos nós? Diziam os discípulos, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. Deus tem a palavra da vida eterna. A terceira lição para esta noite, para estarmos firmados e edificados em Cristo, é a leitura da palavra de Deus. Amém? Ler a palavra. Você que está firmado, leia a palavra. Você quer ser edificado em Cristo, leia a palavra. Há muitos de nós que temos preguiça de ler, então compra um dispositivo com a palavra de Deus já gravada. Então clica lá e escuta a palavra de Deus. Se você não quer ler, então pelo menos compre alguma coisa e escute constantemente a palavra de Deus e você vai sendo edificado. Nós nos tornamos pedintes, pobres, porque não lemos a palavra de Deus. Nós não nos aprofundamos nas promessas de Deus contidas na palavra, porque nós não lemos a palavra de Deus. Sem leitura da Bíblia, o irmão ficará frágil, sem bases para se edificar, para estar firme no Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, precisamos estar arraigados e edificados em Cristo. Este é o desejo da igreja e é um tema muito forte. Arraigados e edificados em Cristo. Nós precisamos. E para tal, primeiro, como uma árvore grande, com raízes profundas. Segundo, como um edifício com pilares e alicerces profundos.
E para isso é necessário ler palavra. Para isso é necessário um relacionamento estreito com Deus. Para isso é necessário saber em que nome você invoca nos momentos difíceis. Eu não sei em que nome, mas eu invoco o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa, na verdade, ter misericórdia de nós. Se em algum momento da vida nós somos frágeis, nós somos fracos, nós deixamos de invocar o nome de Jesus, nós deixamos de ler a sua palavra, se em algum momento nós deixamos este relacionamento com Deus, nesta noite, você pode recomeçar. Nunca é tarde. Você pode começar hoje. E sabe, Deus lhe vai abençoar, Deus lhe vai fortalecer, Deus te vai levantar como sua coluna para ajudar a muitos nesta congregação, nesta cidade, nesta província e nesta Angola. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero convidar a congregação para se colocarem em pé. Vamos cantar a primeira estrofe e a última estrofe do hino número 19, no nosso hinário Cântico de Alegria. É para avisar os irmãos que não vamos ter o hino projetado ao longo do culto. Surgiu algum problema técnico no nosso computador. Então, mas é um hino bastante conhecido, vamos cantar a primeira estrofe e a última estrofe. No fim, vou pedir o pastor Zebedeu para nos dar a bênção final. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus filhos, nós os teus servos, vimos da louvor. Aleluia, aleluia. A quarta estrofe. A ti, ó Deus. A ti, Deus Trino. Trino, poderoso Deus. Poderoso Deus. Que estás presente. Que estás presente. Sempre junto dos teus. Junto dos teus. A ministrar as bênçãos lá do céu, bênção lá do céu. Aleluia, aleluia. Deus, obrigado por esse tempo aqui, olhando para a Tua palavra, louvando o Teu nome. A Ti, ó Deus, nós damos toda a glória e toda a honra. Obrigado pela presença de cada irmão, obrigado pela presença de cada irmã neste lugar. Obrigado, Deus, por cada família que foi aqui representada. Que a graça do Senhor recaia sobre cada um de nós, multiplicando as bênçãos, multiplicando, Senhor, o nosso amor que nós queremos manifestar a Ti, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, leve-nos seguro até as nossas casas, Senhor. Dê-nos um dia de trabalho abençoado amanhã e, se for da Sua vontade, queremos estar aqui de novo amanhã para continuarmos a louvar, a bendizer o Teu nome
e a ouvir o teu recado, tudo para que cada um de nós seja arraigado e edificado em Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Chegamos ao fim do nosso programa. Queremos desejar bom apetite ao jantar e o nosso convite fica para amanhã. Nós, como aniversariante, estou a ver que o templo está vazio. Seria bom que cada um de nós pudesse trazer uma pessoa, pelo menos, para que tenhamos uma semana de celebração do nosso aniversário. Se os irmãos olharem para aquilo que nós ouvimos esta noite, muitos, aqueles que não vieram, perderam. Aqueles que não vieram perderam. Vamos com a paz do Senhor, mas com esta responsabilidade de nós convidarmos alguém para podermos trazer amanhã. Mas também, nós somos muito. Se pelo menos aqueles que participaram no primeiro culto pudessem aparecer todos, o templo devia estar cheio. É triste ver que o templo está vazio, mas nós estamos em festa. Creio que isso é uma grande contradição. Não é contradição? É ou não é? Então, pensemos nisso, mas que Deus possa abençoar cada um de nós e até amanhã às 18 horas. Amém? Vou pedir o coral Vozes Jubilosas para poder cantar enquanto a congregação vai sair. Amanhã às 18h30 e não às 18 horas, tal como eu frisei. Desculpe.